Olá, senhores alunos. Nós vamos mostrar nessa videoaula as primeiras maneiras de você encontrar a equação de uma reta. Por exemplo, chega alguém e pergunta assim para você: olha, determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Essa pergunta pode ser respondida, obviamente, pelo professor de geometria analítica, mas para você que já está estudando geometria analítica, um dia você passou pela aula de funções, que é um outro professor que também poderia responder essa mesma pergunta. Mas, por incrível que pareça, tem um professor do departamento de física que também conseguiria responder a essa pergunta. Portanto, para essa nossa videoaula de hoje, nós temos 3 professores que poderiam responder essa pergunta de determinar a equação da reta que passa por 2 pontos. Vamos começar pelo professor de física. O professor de física diz o seguinte: quando alguém me pede para encontrar a equação da reta que passa pelos pontos A e B, ele diz que ele passa a imaginar um termômetro. E ele diz que ele pega o ponto A e coloca o ponto A como se fosse um ponto de fusão, enquanto que o ponto B seria o ponto de ebulição, e o professor de física acrescenta mais uma temperatura intermediária. Feito isso, o professor de física escreve essa equação que vai fazer com que ele determine a equação da reta. Mas que equação é essa? Para chegar nessa equação, geralmente o professor de física, ele brinca da seguinte forma. Ele diz: senhores alunos, imagine que isso aqui seja a cabeça, isso aqui é a barriga e esse aqui é o pé. Aqui eu escrevi assim: barriga menos o pé, barriga menos o pé. E depois eu escrevi cabeça menos o pé, cabeça menos o pé. E ele diz que do outro lado ele fez a mesma brincadeira. Barriga menos o pé, barriga menos o pé e depois a cabeça menos o pé. Pronto. Feita essa brincadeira, ele agora resolve melhora esse tipo de escrita e ele vai encontrar a equação da reta. Querem ver? X menos menos 1 dá x mais 1. 2 menos menos 1 dá 3. Y menos 3 dá y menos 3 e 9 menos 3 dá 6. E agora, multiplica em cruz. Se você multiplicar em cruz, 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 3, menos 9, x vezes 6, 6x, 1 vezes 6, 6. Agora, eu vou tratar de isolar o 3y do lado de cá, passo esse menos 9 para o lado de lá, se passar para lá vai ficar mais 9, e 6 mais 9 dá 15. Todo mundo dá para ser divisível por 3, então vou dividir por 3, e o professor de física diz o seguinte: tá aqui, esse é o meu jeito de encontrar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então, quando alguém perguntar para você como é que se determina a equação da reta que passa por 2 pontos, você poderia muito bem utilizar essa ideia do professor de física. Mas, se você quiser, o professor de funções também poderia ajudar vocês a resolverem essa determinação da equação da reta. Agora, se você fizer essa pergunta para o professor de funções, ele deve dizer a vocês o seguinte: se é para que eu resolva essa equação da reta, eu vou imaginar uma reta passando pelo ponto A e passando pelo ponto B. Só que aí eu vou lembrar para os meus alunos que toda equação de uma reta, ela é do tipo y igual a ax mais b. E sabe o que o professor de funções vai fazer logo depois? Vai pegar esse y igual a ax mais b e vai aplicar 2 vezes. Uma para o ponto A e outra para o ponto B. Então ele vai escrever isso 2 vezes. YA igual a AX do A mais B, Y do B igual a AX do B mais B. Ou seja, ele vai pegar esse menos 1, que é o X do A, e colocar no lugar do X do A. Menos 1 entra no lugar do X do A. No lugar do Y do A, que é 3,
eu pego esse 3 e coloco aqui. Pronto. E agora, na linha de baixo, eu vou fazer o seguinte. O x do b eu coloco aqui e o y do b eu posiciono do lado de cá. Pronto. E agora? Agora ele tenta de melhorar esse sistema. Então vai ficar 3, que é igual a menos a mais b, embaixo 9, que é igual a 2a mais b. Agora, vou pegar essa linha de cima e vou trocar de sinal. Se eu trocar de sinal, no lugar de mais 3 vezes menos 3, no lugar de menos a, mais a, no lugar de mais b, menos b. E agora eu vou somar a primeira linha com a segunda linha. Pronto. Se eu somar a primeira linha com a segunda linha, menos 3 com mais 9 vai dar 6, mais a com 2a dá 3a e menos b com mais b desaparece. Mas com isso, eu consigo o valor de A. Basta pegar o 3 e passar para cá dividindo. Se eu passar para cá dividindo, eu encontro que o A é igual a 2. Encontrando o A igual a 2, você pode pegar esse A igual a 2, substituir em qualquer uma dessas linhas aqui em cima, que você vai encontrar o valor do B. Se você fizer a colocação desse A em qualquer um desses A, você vai encontrar que o B é igual a 5. E aí o professor de funções finaliza dizendo assim: eu não disse para você que y é igual a x mais b? Como a é igual a 2 e b é igual a 5, então o y vai ficar igual a 2x mais 5. Tá aí. Repare que o professor de funções chegou na mesma resposta que o professor de física, só que, é claro, utilizando aquilo que ele ensina na aula de funções, que é o caso da parte das funções lineares. Agora, chegou então a vez do professor de geometria analítica. O professor de geometria analítica, por sua vez, diz o seguinte: se você quiser que eu resolva isso aqui através da geometria analítica, que é exatamente o assunto principal dessa nossa aula de hoje, ele diz o seguinte, que ele vai imaginar uma reta onde tem um ponto A, que foi dado, ele tem um ponto B, que também foi dado, e ele imagina um terceiro ponto XY. Só que aí ele diz o seguinte: se você assistiu à aula passada, na aula passada nós ensinamos para vocês alinhamento de 3 pontos. E para que 3 pontos estejam alinhados, na geometria analítica é necessário que o determinante seja igual a 0. Que determinante é esse? Esse daqui, ó. XY, tá? E aqui, ó, menos 1 com 3, menos 1 com 3. 2 com 9, 2 com 9. Pronto. Isso aqui é 1, 1 e 1. Isso nós vimos na aula passada, que era condição de alinhamento. E isso vai fazer, então, que ao resolver esse determinante, eu também vou encontrar a equação da reta. E como é que se resolve esse determinante? Vamos lembrar. Pega essa primeira coluna, repete do lado de cá, pega a segunda coluna, repete do lado de cá e pronto. E agora? E agora nós vamos multiplicar 3 vezes nesse sentido e conservando o sinal. Assim sendo, x vezes 3 vezes 1, 3x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes menos 1 vezes 9, menos 9. Todos eles conservando o sinal. E agora eu vou multiplicar 3 vezes nesse sentido, só que agora invertendo o sinal. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Trocando o sinal, menos 6. X vezes 1 vezes 9, 9x. Trocando o sinal, menos 9x. E y vezes menos 1 vezes 1, menos y. Trocando o sinal, mais y. Basta agora somar. Se você somar menos 6, menos 9, mais y, mais 3x, mais 2y, menos 9 e igualar a 0, você vai encontrar a equação da reta. Que, de novo, se você melhorar esse aspecto dessa linha, você vai encontrar y igual a 2x mais 5, ou se você trazer tudo para cá e igualar a 0, y menos 2x menos 5 igual a 0. Como nós estamos dentro da geometria analítica,
essa é a maneira mais comum que nós vamos aplicar nas nossas videoaulas a partir de agora, porque esse é o jeito da nossa geometria analítica encontrar a equação da reta que passa por dois pontos. Mas é claro, evidente, que você pode, na realidade, utilizar qualquer um dos métodos. Você pode pensar como professor de física, você pode pensar como professor de funções, ou você pode fazer isso que eu acabei de mostrar agora, que é o jeito da geometria analítica resolver e encontrar para você a equação de uma reta que passa por dois pontos. A única coisa que eu gostaria de fazer antes de finalizar a aula é dizer a vocês que na nossa geometria analítica nós chamamos de equação reduzida quando o y estiver isolado. E quando estiver igualado a zero, nós na geometria analítica nós chamamos de equação geral. Isso são nomenclaturas que eu gostaria que vocês soubessem, porque muitas vezes algumas explicações posteriores serão em cima de ou equação reduzida ou da parte de equação geral. Pronto, estamos terminando então a primeira videoaula para explicar para vocês como é que se determina as equações de uma reta do ponto de vista do professor de física, do ponto de vista do professor de funções e agora através da nossa geometria analítica. Mas tem mais pela frente e aqui vai um convite então para que a gente encontre em outra oportunidade. Até mais.